Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui com a gente. Eu sou Abram Topchevsky. Eu sou neurologista da infância e adolescência do Hospital Albert Einstein e sou também o presidente de uma ONG que é a NOTEA, que é o Núcleo de Orientação ao Transtorno do Espectro Autista. Muito obrigado. Nós estamos muito orgulhosos da sua participação e sei que vai ser uma live muito proveitosa para esclarecimento de dúvidas sobre o autismo e parabéns pelo seu trabalho na Noteia, que é um trabalho, né, muito importante na luta, né, para atender todos os autistas, né? E as suas obras, seus livros a respeito. Parabéns. Estamos muito orgulhosos de recebê-lo no nosso colégio. Muito obrigado, Abraham. Eu é que agradeço imensamente o convite, que foi muito honroso, e é um prazer estar aí para a gente trocar algumas ideias sobre o transtorno do espectro autista. Aproveitando hoje que é o Dia Internacional Sim. da, da ou melhor, não do conhecimento, mas é o Dia Internacional da Conscientização do transtorno do espectro autista. Apesar de que eu acho que um dia só é muito pouco. Nós temos 365 dias no ano, Perfeito. então tem que reconhecer essa turma e conscientizar dessa turma o ano todo. Não adianta só uma vez por mês, uma vez por ano, um dia por ano, a gente fazer isso. Tem que ser um trabalho direto, porque eles são diferentes e precisam de acolhimento o tempo todo. Não é só um dia. É o dia da lembrança e no dia seguinte o esquecimento. Então, é verdade. Infelizmente é isso. É verdade. Nós temos essa mania, dia dos pais, dia das mães, dia disso, dia daquilo, dia da cultura negra, mas depois passou o dia, a gente tem uma tendência a esquecer. É muito importante essa tua observação. O dia do autista é todo dia. E nós do colégio, nós temos um número muito grande de autistas, fazemos um trabalho muito importante no acolhimento deles, tá? E o colégio até, os psiquiatras, os psicólogos, neurologistas, os pedagogos, quando os pais têm um filho autista, eles falam, que mora aqui na nossa região de Salto, eles falam, coloca lá no Colégio Prudente que eles sabem acolher um autista e nós devemos, e Precisa nós assistimos muitas lives suas a respeito do autismo desenvolver um trabalho persistente, né? Essa que é a verdade. essa que é a verdade, é isso mesmo. É importante essa live para esclarecer. Ela está aberta para todos os pais do colégio também, viu, Abraão? Não só para os professores, para os educadores do colégio, né? Para os alunos do ensino médio. Tá? Então, eu espero que façamos um bom proveito do seu conhecimento e da sua sabedoria nesse tema tão importante. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do desenvolvimento de origem genética. Essas pessoas apresentam adaptação social diferente, atípica, diferente da sociedade como um todo. As manifestações do quadro clínico, elas são notadas nos primeiros 3 anos de idade, apesar de que já existem alguns sinais suspeitos, já com 6 meses, com 9 meses, com 1 ano de idade, que a gente possa eventualmente suspeitar do transtorno do espectro autista. Um deles, por exemplo, a criança, quando está sendo amamentada, que não olha para a mãe, não olha no rosto da mãe, esse é um dos sinais que a gente tem como alerta para a gente ficar atento ao desenvolvimento. Outra coisa é aquela criança que não aponta, que não partilha um brinquedo, que não troca, faz trocas com as pessoas. Então, são os primeiros sinais que começam a aparecer. E mais tarde, os sinais ficam mais evidentes. Obviamente que quanto mais cedo se fizer o diagnóstico,
melhor vai ser o prognóstico, porque numa avaliação, um diagnóstico precoce, tratamento precoce, o resultado final é sempre melhor do que um tratamento mais tardio. O comprometimento do autista, ele se evidencia em três áreas, basicamente, que é a área social, a área da comunicação e a área comportamental. Se nós nos atermos à área social, o que nós encontramos são crianças que procuram o isolamento, ficam sozinhas, procuram brincar sozinhas, não interagem com outras crianças em outras situações, não participam das atividades de grupo, principalmente as crianças quando já vão para a escola, com 3 anos de idade, 2, 3 anos de idade, não participam das atividades de grupo, procuram ficar isoladas num canto só com seu brinquedinho e não mantêm nenhum contato com outras crianças. Elas são também muito aversivas a contatos físicos, e isso a gente encontra desde a criança no berço. São aquelas crianças que choram muito, ficam muito irritadas e ficam muito incomodadas quando você pega nos braços. Mas quando você deixa ela na cama, ela fica tranquila, ela fica sossegada. E conforme vai passando o tempo, a gente percebe que são crianças que não gostam de abraço, não gostam de beijo, não gostam de toque, cutâneo, né? Então, isso daí é uma das características também, o contato físico, elas rejeitam com uma frequência muito grande. Elas são indiferentes à afetividade. Para elas é preferível um brinquedo do que uma pessoa junto. Elas ficam com um objeto, brincando, isso daí satisfaz, que é melhor do que uma pessoa do lado. E grande parte das vezes, mesmo as pessoas do lado, elas não tomam nem conhecimento, pode ser a mãe, a cuidadora, pode ser quem quer que seja, não tomam nem conhecimento, nem olham para elas grande parte das vezes. Essas crianças têm uma outra característica muito importante, quando se fala com elas, elas nunca olham nos olhos da gente. Então, isso daí também é um sinal muito importante. E também não atendem os chamados. Os pais falam: eu pensei que ela tivesse uma deficiência auditiva, eu fui fazer uma audiometria e etc, audiometria está normal, mas a gente chama e ela não atende. Uma ou outra vez que ela olha quando está chamando, mas também nem interage. Então, isso daí também é um sinal muito importante da parte da sociabilidade. A comunicação verbal, que é um segundo ponto muito importante, então são crianças, por exemplo, que não falam ou têm um atraso muito importante na aquisição da fala, ou eventualmente são crianças que já falavam alguma coisa e subitamente param de falar, não falam mais absolutamente nada. Esse é um sinal muito importante. E muitas vezes essas crianças ficam usando jargões absolutamente aleatórios, ficam cantarolando, a gente percebe que não tem nenhuma deficiência na parte, vamos dizer assim, motora para a fala, mas é que simplesmente é a falta de contato com as pessoas, falta de contato com o ambiente. Então ficam cantarolando, cantando, cantam músicas, vai e volta, mas elas têm essa capacidade, mas não a capacidade de se relacionar verbalmente. E muitas vezes a comunicação não verbal também ela está presente. O que é a comunicação não verbal? São os gestos, são as modificações da face, são os movimentos que a gente faz para ter um significado, vamos dizer assim, de comunicação. Por exemplo, um piscar, ou eventualmente um movimento que você faz quando manda um beijo, ou eventualmente um movimento que você faz com o corpo, com os braços, etc. Então, elas também não têm essa comunicação não verbal. Uma outra questão também que é muito importante é a questão comportamental. Então, o comportamento dessas crianças, elas ficam
muitas vezes pulando sem parar, correm em círculo com uma frequência muito grande, batem palmas, ficam a se balançar, tem uma série de estereotipias, aqueles movimentos de flapping, aqueles movimentos de ficar batendo os braços e as mãos, andam na ponta dos pés, gritam com uma certa frequência, sem qualquer estímulo maior, subitamente dão um grito, dois gritos, e isso daí aparece de tempos em tempos. Por outro lado, elas têm um outro comportamento bastante problemático e muito negativo, que é, em primeiro lugar, a agressividade. Elas são agressivas com as pessoas, agressivas fisicamente e também são autoagressivas. Muitas vezes se machucam, se se automutilam, justamente sempre quando há alguma contrariedade, sempre alguma coisa que desagrada a elas. Muitas vezes a gente não sabe nem o que é, porque não tem como a gente descobrir qual é o, o estímulo negativo que ela teve, mas ela tem esse tipo de atitude. Outra coisa que elas têm, atiram objetos com muita frequência em cima das pessoas ou em cima de qualquer outra estrutura, e elas têm uma hiperatividade muito grande, são hiperativas e em certas fases elas confundem muito com o transtorno da hiperatividade e o déficit de atenção, e elas são extremamente ansiosas. Tanto que a gente vê essa ansiedade quando elas ficam, por exemplo, em algum ambiente andando de um lado para outro, de um lado para outro, e sem qualquer objetivo. E isso a gente vê com muita frequência no consultório. Quando elas vêm no consultório, elas não sentam um minuto, ficam andando para lá e para cá o tempo todo, até a hora de ir embora. Então, basicamente são esses os comportamentos que eles têm, e muitas vezes o comportamento ele se torna muito mais grave, muito mais importante. Como a gente tem, por exemplo, pacientes que são maiores um pouco e que eles ficam praticamente amarrados em casa justamente por causa da agressividade, tanto a agressividade eh, física que eles apresentam contra eles mesmos e a atividade e essa agressividade contra as outras pessoas. Então, isso é uma questão bastante importante. Dentro desse quadro todo, qual é a repercussão que a gente tem do indivíduo dentro da sociedade, dentro de uma situação habitual que nós vivenciamos? Em primeiro lugar, tem uma repercussão pessoal, porque essas crianças muitas vezes acabam tendo problemas de relacionamento, não tem problema de relacionamento, e isso muitas vezes, por exemplo, na escola sofrem bullying, elas são muitas vezes rejeitadas, então, sob o aspecto pessoal, também tem uma repercussão importante. Há uma repercussão importante também sobre o aspecto familiar, porque você com uma criança com transtorno do espectro autista, então nós temos uma mudança na dinâmica da família, em todos os sentidos, inclusive a parte social da família, que não pode sair muitas vezes de casa, não pode levar para outros lugares a criança não pode ficar em qualquer ambiente, porque eles são muito avessos a mudanças, porque toda vez que há uma pequena mudança, mesmo que seja de um objeto em cima da mesa, eles se tornam extremamente agressivos e entram em crise. Então, essas mudanças, muitas vezes, sair de casa, sair do quarto, ou a mudança de dinâmica é muito complicada. Nós temos uma paciente que ela tem o quadro muito bem definido, e toda vez, e nas férias, as famílias costumam ir viajar para levar, inclusive, os outros filhos para lazer. Então, toda
vez que tem que levar essa menina, é um problema para ir e um outro problema para voltar, porque ela fica extremamente agressiva, fica extremamente brava só de ir, e fica no lugar que ela vai também fica muito agressiva, muito irritada, e a volta é a mesma coisa. Então, a família, numa dessa, também fica numa situação extremamente complicada. Não pode deixar aqui, e também, quando leva, você tem esses reveses todos, né? Então, há uma mudança muito grande na dinâmica da família. Também a questão social, que é uma repercussão muito importante, que essas crianças, sob aspecto social, não têm relacionamento nenhum, e a parte relacional ela passa a ser eh, bastante negativa na história, né? E o que a gente tem que também pensar, que é uma coisa importante, que são essas repercussões no trabalho, repercussão laboral. E se a gente pensar em adolescentes, se a gente pensar em adultos que já têm alguma condição de trabalho e de poder fazer alguma, exercer alguma função, também eles têm um problema muito grande de relacionamento, tem um problema muito grande até de contato social, de contato no trabalho, e porque toda e qualquer alteração que existe, qualquer modificação que existe é motivo para ter uma dessas crises, e isso daí acaba interferindo muito nas relações, né? E também no próprio trabalho. E também uma repercussão também na parte emocional, que a gente percebe muitas vezes uma ansiedade muito grande, e às vezes uma alteração de comportamento que é relacionada realmente à parte emocional. Como eles têm uma dificuldade de comunicação, muitas vezes fica extremamente difícil da gente saber qual é a questão que eles estão vivenciando e o porquê dessa alteração de comportamento. Obviamente que você precisa de uma informação verbal quando você tem um desconforto. Como a gente não consegue ter a informação deles, fica muitas vezes difícil saber por que eles têm essas crises e de repente aparece uma crise e que a gente não sabe muitas vezes, ou a família principalmente, não sabe muitas vezes como contornar tudo isso, né? O transtorno do espectro autista ele está tendo uma prevalência bastante grande atualmente. Então, hoje, nós estamos com um transtorno de espectro autista, um para cada 36 crianças nascidas. Então, é uma cifra bastante alta, bastante elevada, que está acontecendo. Isso, há 10 anos passados, era 1 para 1.000, e hoje a gente está com 1 para 36. Vocês veem a diferença enorme que está acontecendo nesse sentido. Agora, por que está tendo tanto diagnóstico, ou por que descobriram agora e isso não existia antigamente? Não é bem isso. Isso daí existe há muitos anos, que já foi descrito por vários autores, isso desde 1940, que tem descrições sobre o transtorno autista, mas acontece que hoje as informações são muito mais fáceis de se obter através da própria mídia, da internet, etc. Por outro lado, a gente também tem uma outra questão, que os pais com isso estão mais informados, os médicos hoje estão mais conhecedores, principalmente os clínicos e os pediatras, que outrora não tinham muita relação com esses casos, que era mais para o neurologista ou para o psiquiatra, e hoje já está uma coisa mais aberta, mais bem definida. Então, com isso, a gente tem realmente uma prevalência maior. E hoje a gente também tem uma outra questão muito importante, né? Que os pais já vêm no consultório e falam: o senhor não acha que o meu filho é autista?
Isso quando eles não perguntam se eu não acho se eles são autistas. Então, aí eu depois não estava entendendo muito bem o porquê de tudo isso, né? Eu falei, mas será que está na moda ser autista? É importante? Muda alguma coisa? Eu depois descobri que o transtorno do espectro autista tem uma série de privilégios, inclusive privilégios fiscais, coisa desse tipo. Então, eu tenho a impressão que muita gente está querendo ser autista para poder se beneficiar de alguma coisa, porque você pode tem a possibilidade de compra de automóvel com preço reduzido, você tem alguns privilégios, em geral, que é principalmente em aeroportos, em filas, etc. Então, eu tenho a impressão que muita gente quer ficar autista ou passar por autista para poder ter algum privilégio a mais. Enfim, é uma questão. Qual é a forma de diagnóstico do transtorno do espectro autista? O diagnóstico ele é puramente clínico, é um diagnóstico observacional. Não existem marcadores laboratoriais que dão o transtorno do espectro autista. Nem ressonância magnética, que todo mundo procura fazer sem a menor necessidade, ou tomografia, ou eventualmente testes de laboratório, que muitas vezes não tem razão de ser. Então, o diagnóstico ele é feito observacional e também é um diagnóstico multidisciplinar. Você precisa de uma avaliação de uma psicóloga, avaliação de uma psicopedagoga, avaliação de uma fonoaudióloga, avaliação de um neurologista ou um psiquiatra. Enfim, tem que ser uma avaliação multiprofissional e que com isso você vai ter um diagnóstico de certeza, um diagnóstico correto, e após isso você pode planejar um tratamento adequado. Muitas vezes fica na cabeça da gente qual é a causa de tudo isso, por que está aumentando tanto o número de autistas e por que tem tanto autismo. Nós temos algumas hipóteses e não são nem são tão hipóteses, mas já são quase certeza de tudo isso, e que a gente pode relacionar. A primeira delas, por exemplo, é o consumo de álcool, droga e tabaco durante a gestação. E a gente sabe que hoje o uso de, de drogas no sistema recreacional, então é muito frequente e principalmente nos mais jovens. Então a gente tem os adultos jovens e que também fazem o consumo de álcool, droga e também o tabaco, e por conta disso você acaba tendo um número maior de indivíduos com o transtorno do espectro autista, porque todos esses elementos fazem uma alteração genética durante a gestação, né, no início, né, da gestação, e com isso você acaba tendo consequências maiores nesse sentido. Uma outra coisa que nós temos também como causa determinante é a poluição, que também está se discutindo muito essa questão. Uma outra questão que também é bastante relevante é o uso de agrotóxicos e o uso também de hormônios na alimentação, porque é usado para o gado, é usado para a agricultura, os hormônios, etc. E isso daí também podem ter uma causa determinante do transtorno do espectro autista. Uma outra questão que também hoje está bem mais evidente é a idade do pai. Outrora se pensava muito na idade da mãe. Então, a mãe, depois dos 35 anos, ela tinha uma vulnerabilidade maior de ter problemas genéticos, etc. E hoje já se conclui
que a idade do pai também é muito importante. Então, o que a gente nota que tem muitas pessoas com 50, 60 anos que acabam se casando com gente mais jovem e que com isso acabam tendo filhos com transtorno do espectro autista, não por conta da mãe, mas por conta do pai. Há que se pensar que o espermatozoide também ele envelhece da mesma maneira como envelhece o óvulo. Então, esse também hoje é uma causa bastante interessante e discutida, né, como sendo causadora do transtorno do espectro autista. Agora, como eu falei anteriormente, né, sem dúvida nenhuma, independente dessas causas que a gente tem, que são as causas que modificam a genética das coisas, a gente sabe que isso daí é a origem principal que falei no início, que é realmente causa genética. Mas a causa genética, ela pode ser, sem dúvida nenhuma, modificada por vários outros fatores, não simplesmente por por uma intercorrência, vamos dizer assim, da natureza que modificou geneticamente, mas tem todas essas causas que podem estar associadas a ela. E qual é o tratamento, uma vez que a gente já tem, vamos dizer assim, o quadro clínico bem estabelecido? O tratamento também é um tratamento multidisciplinar, então você precisa de vários profissionais para poder atender às necessidades dessa criança. Então precisa realmente da psicologia, da psicóloga, a orientação psicológica, a orientação fonológica, a orientação psicopedagógica, a orientação com terapia ocupacional. A gente precisa também, é muito importante no tratamento que essas crianças tenham atividades físicas, natação, ou pode ser um judô, ou qualquer outra atividade física, que isso daí é muito importante para essas crianças, não só pelo próprio exercício, mas também como um trampolim para interação social. Outra coisa que muito funciona hoje também é a ecoterapia, que é a terapia com o cavalo, porque a interação, não só com o cavalo, mas também com o cachorro, porque a interação da criança com os animais ela é uma interação muito interessante, e isso leva elas também como uma possibilidade de uma sociabilização maior, porque elas com os animais elas muitas vezes têm aquele carinho, têm aquela relação, muitas vezes falam com os animais, e isso daí é uma coisa muito interessante e muito importante. Então, sem dúvida nenhuma, dentro das possibilidades, o que se pode oferecer para eles é uma coisa assim bastante importante. Outra coisa, independente das terapias, que são fundamentais nessa questão toda, há também um tratamento que a escola deve dispensar a essas crianças, no sentido do acolhimento, no sentido de adaptar essas crianças dentro do ambiente escolar, e com isso, essas crianças podem ter um desempenho, um desenvolvimento psicossocial em condições melhores. Então, também é um trabalho realmente de muita gente, não só dos terapeutas, não só dos médicos, não só da família, mas também da própria escola, dos professores, coordenadores, que são peças fundamentais, sem dúvida nenhuma, para ajudar a reorganizar essas crianças sob aspecto psicossocial. Por outro lado, independente desse tratamento, existe o tratamento medicamentoso. Mas aí fica aquela dúvida, mas para que medicamento? Onde é que já se viu? Não, o que acontece é o seguinte,
você precisa do medicamento porque essas crianças com agressividade, com irritabilidade, essas crianças ansiosas, essas crianças que apresentam hiperatividade, que apresentam comportamentos absolutamente esdrúxulos dentro do esquema normal de vida, então essas crianças necessitam de tratamento medicamentoso. Muitas crianças também apresentam quadro de epilepsia, então precisa tratar essa epilepsia dessas crianças, não pode ter convulsões o tempo todo. Então tem que ser tratado. Então o tratamento medicamentoso é um tratamento extremamente importante, é um tratamento que deve ser pensado. Embora muitas vezes as famílias são resistentes ao uso de medicamento. Ah, mas doutor, mas de medicamento, como é que a gente vai fazer? Eu acho que não precisa, mas é necessário, porque você muitas vezes não controla o comportamento dessas crianças, dessa agressividade, dessa impulsividade que elas apresentam, e isso não é só em casa, mas isso daí acontece em todos os ambientes. E as queixas grandes acontecem muitas vezes na própria escola. Então, onde fica muito difícil de você controlar essas crises dessas crianças e, eventualmente, você ter uma situação mais tranquila, mais sossegada para essas crianças. Agora, uma outra questão que a gente tem que pensar é o seguinte: o quadro clínico, ele começa nos primeiros 3 anos de idade, mas ele segue, ele não para por aí. E a criança também não para nos 3 anos de idade, ela também cresce, ela também se torna um adolescente, ela também se torna um adulto. E o que a gente pode fazer com essa? Porque a gente discute o tempo todo o autismo na criança. Então a gente muito pouco encontra alguma coisa, mesmo na literatura, relacionada ao adolescente, o adolescente mais maduro, eu quero dizer, não aquele adolescente de 11, 12 anos, mas aquele de 17, 18 anos, que ainda é adolescente, e mesmo o adulto jovem. Então não se discute o que se faz com eles, para onde eles estão, quem que está tratando deles, quem que está cuidando deles. Então isso foi um ponto que me levantou na cabeça e justamente ouvindo os pais, quando falavam para mim no consultório, e ainda falam, né? Doutor, o que vai ser do meu filho se eu morrer? Quem vai cuidar do meu filho se eu não tiver condições de acompanhá-lo no tratamento que ele precisa? Como é que vai ser isso? Quem é que vai fazer isso? Aí me veio uma ideia realmente de fazer uma visita fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, e ver os centros de atendimento ao transtorno do espectro autista, onde existem lá residenciais, existem clínicas especializadas nisso. Infelizmente, aqui no nosso meio, a gente tem alguns institutos aí de psiquiatria que recebem esses jovens, mas no fim das contas eles ficam dormindo o dia todo por conta de medicação e o máximo que fazem é, quando possível, assistir um programa de televisão. Agora, isso não é vida, né? Isso daí não tem sentido nenhum, uma coisa desse tipo. Eu, depois dessas visitas que eu fiz, então me juntei aí com algumas pessoas, uma arquiteta e outras pessoas, para fazer realmente um projeto de um residencial para o transtorno do espectro autista, para o indivíduo adulto e o indivíduo adolescente. Então, nós temos hoje pronto um projeto completo para poder atender esses pacientes, só que vai ser um atendimento humanizado, um atendimento diferente, onde não só as terapias convencionais nós vamos ter lá, mas nós queremos muito mais. Nós queremos, por exemplo, que eles tenham
possibilidade de atividades esportivas, que tenham possibilidade de atividades artísticas, tipo artesanato, ou mesmo teatro, cinema e etc., onde eles possam trabalhar, por exemplo, na horta, que é um trabalho bastante interessante, que é, inclusive, para distrair todos eles. Eu trabalho, por exemplo, numa padaria, fazer uma padaria, onde eles vão poder trabalhar lá, seja para consumo interno, se sobrar para consumo externo. Então, é um trabalho que deve existir, que é a laborterapia, que é muito importante. Além disso, outras atividades, como, por exemplo, a ecoterapia também, que teria que fazer, natação, hidroterapia. Então, tudo que é importante para a vida social de cada um de nós. Então, essas atividades que a gente está programando para esse nosso residencial, nós já temos o projeto. Agora, o que falta para nós, nós estamos aí atrás de um terreno, talvez cedido pela prefeitura ou pelo governo do estado, para que a gente possa fazer a construção disso. Nós já temos um ambulatório de atendimento, que é um ambulatório de atendimento social, onde a gente atende todas essas crianças, e lá nós temos já a musicoterapia, nós já temos a terapia psicológica, nós temos também a, a fonoaudiologia e temos também uma quiropraxia. Então, nós temos já algumas coisas nesse nosso ambulatório que é simplesmente um trampolim, vamos dizer assim, para esse nosso residencial. E é isso que está na nossa mente e é atrás disso que nós estamos indo até hoje. Obviamente que isso daí é um trabalho hercúleo, é um trabalho muito complicado, muito difícil e que a gente precisa realmente da colaboração de todos, porque o transtorno do espectro autista não é um problema meu ou seu, é um problema da sociedade. Então, a sociedade tem que cooperar, abraçar essa causa da gente poder fazer um residencial adequado para que eles tenham um tratamento humanizado e um tratamento e uma vida social, uma vida total semelhante a qualquer um que não tem esse problema que é o transtorno do espectro autista. Então, aí nós estamos procurando várias pessoas que possam eventualmente nos ajudar, e isso daí, nós, se Deus quiser, haveremos de construir isso daí sem dúvida nenhuma, para poder dar uma vida digna e humana para todas as crianças com transtorno do espectro autista, que eles merecem e que são tão gente quanto qualquer um de nós. Obviamente que a gente não pode mudar o comportamento, nem mudar o olhar deles, porque eles têm um olhar diferente pelo mundo, mas nós podemos mudar o nosso olhar em relação a eles e fazer realmente um trabalho que possa engrandecer cada um deles. Eu vi aí uma pergunta que é a respeito de se isso daí seria uma coisa só assistencial. Não, ela teria a parte assistencial sem dúvida nenhuma, mas a sobrevivência dela, ela depende também de outras contribuições. Então, há famílias que têm possibilidade de pagar, paga, famílias que têm possibilidade parcial de pagar, vai pagar parcial, e quem não tiver possibilidade de pagar, vai ser atendido do mesmo jeito, sem que tenha nenhum ônus para eles. Da mesma maneira como nós estamos fazendo lá na nossa clínica, que não tem uma pessoa que não seja das mais vulneráveis, não tem nenhum pagante, todo mundo é atendido gratuitamente, dentro das possibilidades. Agora, numa clínica desse tipo, sem dúvida nenhuma, para manter a estrutura, vai ter que ter alguma entrada a mais. Aí
Notéia transformou a vida do meu filho autista e da minha família. Doutor Abraham deu acesso a um atendimento humanizado e não isso, ele nos deu possibilidade de acessar a neurologia de forma gratuita. Bom, é o nosso trabalho, né? É a nossa missão. E fico contente pelo feedback. Aí tem uma pergunta, não sei se já foi falado, mas gostaria de ouvir sobre os níveis do autismo, pouco, médio e muito. Tem trabalhos diferentes. Isso na escola, não seria o caso das escolas desenvolverem professores, profissionais, professores. O que acontece é o seguinte, você tem uma classificação que é o nível um, 2 e 3. O nível um que precisa muita pouca assistência, o nível 2 que precisa uma relativa assistência e o nível 3 que precisa assistência total. O que acontece é o seguinte, essa questão de nível pode ter assim uma conotação didática, nada mais do que isso. Porque se você pega uma criança, ele é nível 2, mas ele faz uma série de atividades, faz uma série de coisas que são bastante pertinentes. Então, mas ele só não fala. Mas tudo bem. Então aí você coloca ele no nível 3 porque ele não fala. Então, essa questão de nivelar, eu acho que é simplesmente um ponto de partida de alguma coisa. Na minha concepção, o que é importante é você ver o paciente e saber quais são as necessidades dele, independente do nível. E, através dessas necessidades, você oferecer para ele o que ele realmente precisa, o que realmente é importante para ele, né? Para mim, o transtorno do espectro autista, ele é semelhante à impressão digital. Cada um é um e ponto final. Não tem como você comparar um com o outro. Não há possibilidade. Então, cada paciente tem uma necessidade, cada paciente tem uma dificuldade, e é nesse sentido que a gente tem que se fiar, nesse sentido que a gente tem que ir. Qual é a necessidade de cada um e tentar satisfazer essa dificuldade. Quão importante e eficaz é o acompanhamento multidisciplinar? Não, é o fundamental realmente no tratamento desses pacientes, né? O acompanhamento multidisciplinar ele é necessário e praticamente obrigatório, né? Eu digo dos professores terem essa especialização para saber lidar na sala de aula. Isso daí é muito importante, sem dúvida nenhuma. Você preparar professores que tenham alguma vivência, que venham ter alguma vivência com isso, sem dúvida nenhuma vai ajudar muito essas crianças. Porque muitas vezes os próprios professores, como os próprios parentes, ficam perdidos diante de certas situações que acontecem, das crises que eles muitas vezes apresentam. Então, sem dúvida nenhuma, a, a preparação dos professores, né? E ela é uma capacitação deles, é uma coisa muito interessante, embora não seja uma coisa muito fácil de se fazer, né? Mas, à medida do que for possível, acho que deve ser feito. Alguém me perguntou o que levou a criar o Noteia, eu já expliquei o Noteia, que é justamente essa angústia das famílias e a gente apreciando a impossibilidade e a impotência deles de fazer alguma coisa que possa ajudá-los. Bom, dentro do que eu consegui caçar aí, me parece que não tem mais nenhuma pergunta. Eu não quero dizer que não tenha dúvida, porque eu continuo tendo dúvida também, mas não tem nenhuma pergunta. Então, eu tenho a impressão que a gente pode eventualmente encerrar por aí. Mas eu quero antes a palavra do professor Luiz Roberto, o decano
da escola. Então, a gente montou, a gente tem uma estrutura, tem uma psicopedagoga na escola, como você falou, trabalhando, mas é praticamente impossível, né, a gente exercer um papel de uma clínica, ou de um consultório que você tão bem atende os autistas. E a sua palestra foi muito importante para esclarecer, inclusive na escola, porque a escola não pode ser também responsabilizada, né, por comportamentos que fogem do nosso alcance, que inclusive você falou que acontece no seu consultório, na clínica, no ambulatório. Então, a gente procura, da maneira melhor possível na nossa escola, atender os autistas. Nós temos muitos autistas, mas muitos mesmo, né? Então, foi o que eu falei no início da conversa, meu querido Abraham. é, Aqui na região, quando uma família tem um filho autista, eles falam, matricula no Colégio Prudente, que eles acolhem bem a criança. A gente procura acolher da melhor maneira, evidentemente com falhas, como qualquer organização, mas com todo o empenho da escola. Eu tenho uma equipe pedagógica fabulosa, Abraham, tá? E eu trabalho com educação há 57 anos, né? Então eu aprendi muita coisa e aprendi a errar cada vez menos. Agora, errar, a gente sempre vai errar e a vida é esse aprendizado constante. Muito obrigado, Abraão, pelas suas palavras, pela sua live. Foi muito esclarecedora e você é um lutador, olha, um lutador mesmo pela causa autista. Muito obrigado, doutor Abraham Topzewski. Eu que agradeço a vocês o convite e a paciência. Um grande abraço a todos aí. E eu fico à disposição. O que precisar, pode ligar para mim, pode eventualmente usar o meu e-mail, que é muito fácil. É abram, ABRAM, arroba einstein.br. Abram, arroba einstein.br. Então, qualquer dúvida que tiver, pode se comunicar comigo. Terei imenso prazer de poder ajudar. Um grande abraço a todos e muito obrigado mais uma vez pelo honroso convite. Nós que Até mais. agradecemos, nós agradecemos muito.